última pergunta. Resposta longa, então puxa a cadeira aí. Desde que eu entrei na fotografia digital, eu escuto isso, que cropar você está mentindo, você está enganando, você está fazendo errado. E tem um certo sentido, mas no meu ponto de vista não. Por que que não? Porque desde o início da fotografia, quando a fotografia podia ser replicada, que ela não era, por exemplo, um daguerreótipo, quando ela começou a ser usada como película, que ela é cropada. Existe uma máxima dizendo que o fotógrafo perfeito, o fotógrafo trabalhando de forma correta, ele não deve cropar, ele deve usar a fotografia do jeito que ela foi feita. Mas isso é besteira. Saber um pouco como funciona isso? Quando a gente fotografava com filme, a gente pegava o filme, revelava o filme e te dava o negativo. Esse negativo passava por um processo de ampliação, em que ele era projetado em cima do papel. Ele, que eu digo, a imagem era projetada em cima do papel. E aí eu poderia ampliar mais essa imagem e usar um papel um pouco menor, ou ampliando mais ainda a imagem para usar o papel do tamanho X, né, que era 20 por 25. E ali eu usava um pedaço da imagem. Então isso sempre existiu. Faz parte da fotografia. Mas dentro da escola do Cartier-Bresson, por exemplo, dos fotógrafos da Magnum, dos fotógrafos dessa geração do Bresson, existia essa máxima de que você não podia fazer isso. E quando começou na fotografia digital, alguns fotógrafos resgataram isso da fotografia de filme, que você não poderia fazer isso porque era a referência que se tinha. A referência que se tinha, que eu digo, esses fotógrafos da época do Bresson. Mas a fotografia digital no começo, ela não tinha a resolução que ela tem hoje. Então eu pegar uma imagem de, 6 megapixels, estou falando 6 megapixels porque foi a minha primeira câmera digital, e eu ampliar ela, eu cropar ela, eu ia criar um arquivo que não tinha tanta qualidade. Então fazia sentido, nesse começo, eu não cropar a imagem. Isso também acontecia no filme. Porque no filme, quando eu fazia esse processo de ampliação, se eu ampliasse demais a imagem, eu ia potencializar tudo que tem de ruim naquela imagem. O grão, as sujeiras, os riscos, a falta de foco, a falta de nitidez da lente. Isso também acontecia na câmera digital. Então se você for pensar numa imagem feita com pouca resolução, isso serve até para os dias de hoje, dependendo da câmera que você está usando, se for usar a câmera do celular, por exemplo, não é aconselhável, porque é a mesma coisa que você usar o zoom digital, falando de celular. Mas muitas câmeras hoje, que têm uma quantidade gigantesca de megapixels, são feitas, ou têm um bom uso, né? Não é que elas são feitas exatamente para isso, mas você pode, com tranquilidade, fazer um crop e ainda manter uma boa qualidade do arquivo. Então, pensando por esse lado, eu acho que cropar tem que ser pensado antes, se vale a pena. Já no momento da foto, você já fotografa pensando isso, eu vou cropar essa foto porque o assunto está longe e eu quero ter ele mais pertinho. Então eu já fotografo com ISO mais baixo. Eu prefiro também não cropar porque me força a pensar na foto na hora da foto, a ver se o horizonte está certo, se não tem nenhuma interferência em volta da foto que eu precise cortar isso depois. Então eu prefiro pensar na foto antes para gastar menos tempo no computador. Acho que é isso, acho que eu falei toda a minha opinião sobre cropar ou não a fotografia. E tem mais uma coisinha também que tem que ser pensado, que às vezes você vê algumas interferências na beirada da sua foto que você não viu no seu enquadramento. E isso precisa ser visto no manual da sua câmera, porque algumas câmeras, no visor óptico, elas só mostram uma parte da imagem, tipo 94% do que vai ser fotografado. E no sensor aparece 100%, então você precisa saber o quanto que ela está enquadrando ali de verdade. Então tem isso, algumas câmeras têm lá uma visão um pouco mais reduzida do que ela realmente capta. Isso já aconteceu várias vezes comigo, de eu limpar na cena uma sujeira, uma tomada, e na foto ela aparecer. Como eu disse antes, eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar sobre crop, mas se ficou alguma dúvida, me manda uma pergunta aí na próxima caixinha. Agradeço. Fiquei até meio sem graça de